Matsusaka tem um castelo? Não, mas tem uns muros do castelo muito impressionantes, olhem para isto. Então estes muros todos, esta autêntica muralha em vários níveis, não é? Ali com uma entrada em ângulos 90 graus e contra curva, não é? A tecnologia toda dos castelos muralhados. Um autêntico morro artificial, não é? Com estes muros de sustentação. Isto é o sítio do antigo castelo, mas que já não existe. Contudo, eu estou a vir por aqui porque o que existe aqui, nesta zona toda à volta do castelo, e que eu tenho estado a visitar, são várias casas históricas preservadas. Várias casas que são do período Edo, não é? São anteriores à restauração Meiji, que foram preservadas. Em alguns casos, certas partes dessas casas foram reconstruídas. Portanto, elas encontram-se como elas estavam em meados do século XVIII, inícios do século XIX. E muitas dessas casas podem, inclusivamente, visitar-se com um bilhete pequeno. Uma dessas casas históricas alberga também o que eles chamam Matsusaka City Museum of History and Folklore, que é aquele que eu vou ver a seguir. A indicação que eu tenho é que são pequenas salas expositivas, mas significativas nos artefactos que expõem e também na casa em si. Também existe o Matsusaka City Cultural Asset Center, não sei muito bem qual é a diferença em relação ao anterior, mas também vou espreitar. Os horários de abertura destas coisas são um bocado confusos. Então, por exemplo, eles estiveram fechados do dia 3 de março ao dia 7 de março. Hoje é 8 de março, que é sábado. Assim, randomly. Estiveram fechados porque estiveram fechados. Não estava previsto, não eram os dias em que era suposto estarem fechados, mas estiveram fechados. Pronto, isso de vez em quando acontece, não é? Nestas cidades também pequeno, médio. Às vezes as coisas que estão nos horários oficiais de abertura e fechamento das instituições, por exemplo, no Google Maps ou no site deles, não são necessariamente aquilo que depois acontece na realidade. Têm que estar preparados para isso ou têm que os contactar antes. Pronto, a paragem seguinte vai ser o Matsusaka City Museum of History and Folklore, que também é Ozu Yasushiro Memorial Museum. A previsão de clima hoje dizia que ia estar a chover, que ia continuar a mesma ventania de ontem, que tivemos ventos de 50 km/h, e está um sol desgraçado e eu estou a morrer de calor. Não confia na previsão atmosférica em japonês local, não funciona. Mais uma vez, isto é um daqueles sítios que a última entrada vai ser às 3 da tarde. Com as rotas de peregrinos aí, Zé, desenvolve-se, tal como aconteceu na Europa na Idade Média, as rotas de peregrinação. E as rotas de peregrinação trazem pessoas a sítios específicos ao longo da rota que fazem despesas, que fazem compras, que têm que ir aos banhos, têm que pernoitar e que desenvolvem economicamente essas regiões. Pode-se filmar aqui dentro, ainda bem. Notei um pormenor muito fofo, vou-vos mostrar. Aqui em Matsusaka fazia-se tecidos de algodão. Eu mostro-vos também a Casa Museu da Família que fazia estes tecidos. E este padrão das riscas com tons de azul e branco, e o azul é índigo, este padrão aparece em todo o lado aqui em Matsusaka, porque era a trademark deles.
E achei adorável que existe uma pedrinha a suportar os flyers, para eles não voarem com o vento. E a pedrinha também está coberta, como que vestidinha, com este tecido de algodão. São pequenos pormenores que mostram que as pessoas se orgulham daquilo que era produzido aqui. Aqui logo na entrada do museu tem a recriação de uma loja. Portanto, os estabelecimentos comerciais, quando eram abertos para a rua, tinham normalmente estes sinais, digamos que, não sei, postas, são mais do que postas, porque isto é esculpido em madeira com letras grandes, que eram postos à porta da loja, um bocadinho mais avançado. Na verdade, normalmente eles ficavam perpendiculares à loja, ou diagonais em relação à fachada da loja, mas aqui por uma questão prática ele está paralelo à entrada da loja e sinalizavam geralmente o nome da família, o que é que eles vendiam, que tipo de loja que era. Aqui temos várias dessas placas que sinalizam a vitalidade dos mercadores e dos produtores locais. Eu penso que eu posso pôr aqui o pé. Obviamente no tatami não, mas penso que aqui posso. Estão a ver outra vez os tecidos de algodão com as risquinhas e particularmente aquele. Embora a parte do azul já esteja um pouco desbotada, mas era muito distintivo. No resto do Japão as pessoas sabiam que isto era algodão daqui. A entrada das lojas tem sempre esta espécie de gradeamento, dentro do qual, ali naquele sítio onde está agora a placa de papel, estava sentada a pessoa com o ábaco, que era a maneira como se fazia a contabilidade, e a escrivaninha, e também móvel com várias gavetas de produtos, de letras de crédito, de encomendas, etc. Estas caligrafias lindíssimas, esculpidas e pintadas, que aqui vocês, apesar de não poderem tocar, podem ver de muito, muito perto. E como veem, está ok com fotografia e vídeo. Então, de onde é que vinha esta prosperidade toda? Porquê que Matsusaka prosperou? Porquê que há tantas famílias de mercadores, de comerciantes e mesmo de produtores? Por causa do Ise Jingo. Então, o Ise Jingo, ok, esta história é muito complicada, mas aqui vou só resumir muito. O Ise Jingo era importante para a família imperial japonesa, para a fundação mitológica do Japão, desde muitos séculos atrás. Quando a família imperial japonesa deixou de fornecer a saio para o saiko, ou seja, um membro da família real do sexo feminino que era sagrado e que era de certo modo recluso durante uma série de anos para garantir a fecundidade, a prosperidade, a paz, basicamente a vida, a existência em si mesmo. Isso deixou de acontecer no século XIV, quando o estilo de governo do Japão foi se inclinando cada vez mais para dar quase todo o governo efetivamente nas mãos de uma figura que tinha o título de Shogun. E, apesar do shogunato do clã Tokugawa só ter começado em 1603, desde o período Kamakura que havia progressivamente mais poder entregue aos militares. Ou seja, com o shogunato Tokugawa a entrar no poder, efetivamente, depois da batalha de Sekigahara e de Osaka, em 1600, efetivamente, a partir do século XVII, ao shogunato Tokugawa interessa-lhe manter a estrutura do que já existia relacionado com a família imperial, incluindo a importância de Ise e das rotas de peregrinos a Ise.
Matsusaka hoje em dia pertence à prefeitura de Mie, mas a prefeitura de Mie só foi fundada no século XIX e é uma compilação de diferentes zonas, de diferentes regiões e de diferentes sistemas administrativos. Antigamente, muito daquilo que é hoje em dia a prefeitura de Mie chamava-se província de Ki. Ficava a oeste, zona de Kyoto e Osaka, numa espécie de península grande, que era muitíssimo rica a nível de fertilidade dos terrenos e também a nível de quantidade de população, e os recursos humanos são importantes. Portanto, a identidade daquilo que hoje se chama a prefeitura de Mie está, na verdade, muito partida entre aquilo que eram as identidades das diferentes regiões. E Matsusaka sofre no bom sentido, de uma espécie de excesso de identidade, porque é uma cidade que já tem história desde a fundação do santuário de Ise. E, portanto, na verdade, é uma cidade com uma história muito mais profunda e rica do que a prefeitura como um todo.
人公は落第した事実を流れゆく冒険に一体何を思っていたのでしょうか。小学校でローマ字を教える授業は珍しく、オズの独自の発想だったそうです。教師として信頼を得たオズが特に子どもたちを夢中にしたのは授業の合間に話す嘘話でした。A parte da exposição sobre o Ozu é muito, muito comovente. O filme é a parte melhor. Zero tradução em inglês. Ou vocês entendem japonês, ou vocês entendem japonês. Ou então, se estiverem aqui comigo e não estiver muita gente na sala, eu posso ir bichanando o vosso ouvido enquanto o filme está a passar. Porque é mesmo uma maneira muito intuitiva, muito bem explicada, de perceber de que maneira é que, por causa do Ozu ter a família daqui e ter vivido aqui, como é que isso formou a visão dele, o que ele fez durante os anos em que andou aqui a estudar e em que cresceu aqui, de facto modelou a sua personalidade criativa, cultivou-se para as artes, para os ofícios, para o desenho, para o conhecimento até esotérico, era fã de egiptologia, por exemplo. Não há maneira de, uma vez percebendo que o Ozu era daqui e o que é esta zona à volta de Ise e de Matsusaka, não há maneira de não ter uma nova visão sobre os filmes e perceber a alma japonesa que ele está a tentar transmitir ali nos filmes. Portanto, eu agora vou ter que ver tudo outra vez e vou ver tudo de uma maneira diferente. E acho que para fãs de Ozu é imperdível. Esta é uma secção de, digamos que, mostruário de arquitetura. É muito interessante. Normalmente estas peças são colocadas na parte triangular dos telhados. Algumas delas têm símbolos curiosos, como aquela ali, que tem uma cruz, que me parece cristã e não um kanji. Estas aqui atrás, tudo 1840, coisas por aí, 1827, portanto, elas em si já são peças históricas. Aqui deste bairro, que era muito maior do que é atualmente, todo de casas deste estilo. Estão a ver onde é que estas peças se usam em contexto? É lá em cima do telhado. Portanto, agora algumas destas casas são casas museu, mas peças das construções que constituíam toda esta supé do castelo, que nós estamos na colina do castelo, algumas das peças ainda estão aqui. Porque houve o tal incêndio grande que fez, enfim, que muitas destas casas fossem destruídas. Eles falam disto dentro do museu. O armazém da casa da família do Ozu safou-se e por isso é que há muitos materiais para pôr em exposição. Mas muitas destas casas, todas as suas estruturas em madeira arderam e sobraram só alguns destes artefactos que são em pedra ou em cerâmica, neste caso em cerâmica. Este tipo de paros, que é sempre mantido muito limpo e bonito, é normalmente o tipo de local onde vocês, as famílias japonesas também o fazem. Podem deitar-se na relva, tem mesas para piquenique. Esta erva aqui não é só uma erva qualquer. Vocês veem muito isto por aqui no inverno.
Esta está um bocado seca, mas deve ter ficado queimada do gelo. Mas quando não está assim muito seca, ela tem sempre as bordas amarelas e o centro verde. Chama-se bambu erva ou erva bambu e é muito utilizada pelos chefes de cozinha de alta gastronomia nos restaurantes estilosos para servir a comida. Eles vão muito decididos. O problema é que se eles forem para a estrada, os carros vão parar para eles passarem, porque param sempre. Já percebi, se eu paro, eles param. O caminho para o Matsusaka City Cultural Assets Center tem este aspecto meio tropical, com palmeiras. Não estava à espera de ver as palmeiras aqui. É verdade que também andei a diabolar por este parque urbano, que é muito giro. Sigam os patos, eles sabem. Eu entrei no parque porque eu vinha a seguir patos no meio da rua. Eles entraram no parque e eu pensei, eles devem saber para onde vão. E sabem que o parque é giro. E andei aqui às voltas e vi uma em flor. É Follow the Ducks. Follow the Ducks that it works. Aquela sou eu no reflexo. Olá. E acho que estou no sítio certo. Porque isto é das minhas aulas de arqueologia japonesa. Exatamente. Então faz sentido. Não sei porque é que está aqui do lado de fora. Já agora, explicação. Esta espécie de vasos ocos muito altos. Portanto, isto era construído como se fosse com vários destes vasos sobrepostos uns aos outros, nos quais era colocado um barco em cima, tudo de terracota. Provavelmente estes são recriação, não são os originais. Mas isto são exemplos da primeira cerâmica, uma das primeiras cerâmicas mais antigas do mundo. Então o conhecimento técnico e os fornos e tudo mais implicado para fazer este formato de cerâmica e o que é que eles eventualmente significariam está obviamente em debate dentro dos arqueólogos. As teorias mais vigentes são de que na costa, nesta costa desta península onde está Matsusaka e onde está Ise e onde está Toba atualmente, não é, que corresponde à prefeitura atual de Mie, nesta costa os povos que aqui habitavam teriam barcos com os quais já faziam algum seafaring, não é? Algumas incursões marítimas, quer para apanhar recursos do mar para diversas funções de sobrevivência, comida e não só, quer para fazerem talvez comércio uns com os outros. Então essa é a hipótese vigente. Porquê é que eles faziam estes vasos e punham o barco em cima? Há várias hipóteses. Uma delas seria que isto estaria dentro de um recinto que seria... colocariam água nele, de maneira que o barco parecer que estava à superfície da água. Talvez os orifícios dos vasos servissem para colocar assim uma espécie de pauzinho transversal, elevar isto como se fosse num andor e aí introduzir o movimento no barco, um bocado como as pinturas das cavernas simulam caça para que a caça seja proveitosa. A ideia de simular o barco a andar no mar e a ultrapassar as tempestades e a chegar a um porto é como contar uma história da maneira como querem que a história depois se converta em realidade, o que está um bocado alinhado com as práticas xamânicas que sabíamos que eram mais ou menos contemporâneas desta cerâmica. Ali atrás estão mais umas pecinhas. Não fazia ideia que o complexo do Cultural Arts Center fosse nestes edifícios com vibes de Revolução Industrial. Ainda ninguém me explicou. Não está escrito em lado nenhum. E não era uma coisa promovida pelo turismo daqui. Mas acho este complexo fabuloso. Eu que tive um fraquinho por património industrial e quase que fui por essa via. Estou muito feliz com esta coincidência. Eu não percebia porque é que instalaram isto aqui nem o que é que isto era antes. Mas, entretanto, estou no sítio certo.
Então, muitas vezes há assim vários nomes para a mesma coisa. Eles em inglês dizem Matsusaka City Cultural Arts Center. Aqui está Haniwa Museum. Haniwa é o termo pelo qual normalmente se referem a este estilo de cerâmicas e este período arqueológico. Então vocês vão ver designações diferentes para a mesma coisa. Isso é muito comum aqui no Japão. O processo de entrar neste museu é hilariante. A senhora ficou chocada, quase teve um ataque de pânico de aparecer aqui alguém com a cara que eu tenho. Mas lá me deu o bilhete, tudo em japonês. Apesar daqui até existirem algumas coisinhas em inglês e em português, olha que lindo! Existem explicações sobre as exposições portuguesas. O que eles querem dizer aqui é em português, mas pronto. Por favor, sinta-se livre para usá-lo. Olha que giro! Isto não sabia. Pronto, e aqui existe folhetos em inglês. Portanto, uma vez que vocês estejam cá dentro, de uma maneira sumária, até têm material em inglês e eventualmente em português. Não sei como é que isto aconteceu aqui. Pode-se filmar, pode-se fotografar, desde que seja sem flash. And this is where things get tricky. Ok, antes desta viagem aqui, deste ano, ao Japão, eu fui à Coreia e fui aprender sobre a dinastia Silla, o período Silla, que eles dizem Shilla na Coreia. Então, no período Silla, ou Shilla, como os coreanos dizem, este tipo de artefactos exatamente iguais a estes, nomeadamente estes aqui, em formato de vírgula, aparecem muito e representam um feto, a formação da vida, o milagre da vida, o poder da fecundidade da geração de vida, que era um mistério e que era algo terrível, no sentido religioso de terrível. Ora bem, estão a ver o problema, não é? Então, estas peças de cerâmica que são muito, muito grandes, são em parte ainda um mistério. A maior parte das peças de cerâmica deste período, que é o final do século IV e o início do século V, foram encontradas dentro de túmulos. Aqui nesta zona foram encontradas estruturas que estão aqui reproduzidas e também, como aquela que está lá fora, já vos mostrei, uma espécie de encenação que se supõe que fosse, talvez, para pôr água e o barco ficar no espelho d'água. E muitas destas peças estão à volta e também no interior de túmulos que depois foram cobertos com uma espécie de montanhinha artificial e uma espécie de alameda processional ao túmulo propriamente dito e que em observação aérea tem a famosa forma de buraco de fechadura. Isto é anterior ao mainstream período Kofun, que tem os túmulos na zona à volta de Nara e de Osaka, isto é anterior a isso. E o Takarazuka Kofun é um complexo, isto é uma reprodução do túmulo número 2 do complexo de Takarazuka, que fica aqui a poucos quilómetros, Matsusaka, aqui em Mie. Então vocês podem efetivamente visitar o parque onde existem estes túmulos e também os parques onde existem os túmulos Kofun posteriores, mas normalmente não têm uma visão
Para além da área ser vastíssima, não tem uma visão muito pormenorizada do que é que lá acontecia. Daí os centros interpretativos e os museus serem melhores para essa finalidade. Para arqueólogos, isto é o paraíso. Museologia muito boa, QR codes com materiais em inglês, tudo muito bem explicadinho e detalhado, 0 pessoas na sala, como eu disse. A senhora da bilheteira ficou em pânico quando apareceu alguém. Eles investiram nisto tudo e acho que não vem cá ninguém. Duvido até os japoneses. Estão todos ali fora a passear no parque, a jogar jogos, a ver as ameixeiras e a andar atrás dos patos, que aparentemente são muito bons em orientar as pessoas por aqui. A minha vida consiste em andar de comboio de um lado para o outro, comer onigiris de umeboshi e pesquisar sítios. Não é glamourosa de todo, a sério. Mas estou com sorte, tenho um lugar sentado.